Antes de começarmos a falar da colonização do Brasil propriamente dita, é fundamental que se entenda o contexto em que ela ocorreu. Afinal, quando os portugueses começaram a colonização do Brasil, já haviam chegado na África e nas Índias, e muito do que se fazia ou que se esperava que se fizesse por aqui já havia sido feito por lá, ok? Vamos começar do começo, portanto. Vamos começar pensando o que o próprio nome do rei pode nos dizer quando da descoberta do Brasil. Dom Manuel, rei de Portugal e do Algarves, do Aquém e do Além-Mar em África, senhor da Guiné e da conquista da navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Viu no mapa? Esse título pode ser atribuído ao rei por ele mesmo, já que os tratados como o de Alsácovas, veja aqui o que ele afirma, a Bula Intercoeteira e o Tratado de Tordesilhas já garantiam que as terras a serem descobertas pertenciam a Portugal. Basta que você vê as datas e o que diziam os mapas para perceber que as terras já tinham, ao menos do ponto de vista teórico, donos, Portugal ou Espanha. Por isso, Dom Manuel, ao comunicar ao Papa a chegada nas Índias, já se declara senhor da navegação até lá. Luís Vaz de Camões cantava que entre gente remota edificaram no reino que tanto sublimaram. Perceba que estamos falando de um período de conquistas de navegação que tinham por objetivo fazer com que os portugueses conseguissem canalizar riquezas de 3 continentes para o seu país. Como fazer para que essa gente remota, como dito por Camões, edificasse o velho reino de Portugal? Uma das primeiras respostas poderia ser diretamente a violência. Ora, simplesmente matar pode ajudar a conquistar, mas isso não garante o fluxo de riqueza para Portugal. Ou seja, matar os povos conquistados ou ameaçá-los com violência não garante que os produtos que aí estão vão entrar na rede comercial ultramarina portuguesa. Ou ainda que os produtos entrem, isso não quer dizer que a região explorada reforce diretamente o poder do rei, já que temos um conjunto de colonos, mercadores e poderes locais que podem facilmente enriquecer e ampliar o seu poder político e econômico de maneira independente do poder do rei. Vamos ver como essa relação caminha no Peru, em Angola e em Goa. No caso do Peru, e na maior parte da América Espanhola, temos confrontos entre a coroa, colonos e o clero. A causa maior é o controle dos nativos, dos indígenas. É interessante notar que a partir de 1605, no Brasil, se propõe o uso dos indígenas nos mesmos moldes que nos territórios de Castela. Aconteceu que Carlos V proclamou em 1542 e 43 as Leges Nuevas, ou seja, as novas leis, que reconhecem a soberania dos indígenas, determinando o fim, portanto, das encomendas, quer dizer, das concessões de indígenas feitas aos conquistadores e a passagem dos nativos à dependência da coroa, tendo que pagar impostos diretamente ao rei, portanto. Reconhecer os indígenas como súditos permitiria a Carlos V se tornar rei sobre muitos reis, princípio básico para ser um imperador, um dos objetivos de Carlos V. Essa nova política gerava uma enorme contradição no que se fazia há 100 anos na América Hispânica, uma vez que os colonos eram senhores de seus indígenas e terras na América. Rebeliões pipocaram pela América Espanhola contra as Leges Nuevas, obrigando o rei a fazer um novo acordo. Os conquistadores ficavam com os índios já dominados, mas aceitavam impostos às encomendas. Por outro lado, não seriam permitidos feudos hereditários. Os indígenas, a serem dominados, bem como as terras a serem conquistadas, pertenceriam aos reis, no molde das Leges Nuevas. Mas é muito relevante destacar o seguinte: a partir de 1545, com a descoberta da prata em Potosí, temos uma mudança importante de conduta. A política desenvolvida no Peru com os metais permite a construção de um novo discurso, não mais voltado a valores feudais de concessão de fazendas a serem exploradas com a mão de obra indígena, mas com práticas mercantis que poderiam ser implementadas em escala global, levando as riquezas para a metrópole. Esse discurso
é chamado de paz cristiana e se assenta no fato de que uma riqueza metálica prodigiosa tinha sido providencialmente escondida e depois descoberta nessa parte da terra para pagar o salário de seus evangelizadores, para exaltar o Deus dos católicos contra o Deus herege, do luterano, e contra o infiel, o muçulmano. Repare que estamos falando na construção do mito do Eldorado, do estabelecimento de um discurso político e religioso coerente com a necessidade de exploração da América. Lembra você que não dá para cometer o anacronismo, ou seja, usar a nossa cabeça do século XXI para julgar e avaliar as atitudes e valores de pessoas do século XVI e XVII. Não despreze o fator religioso. Não subestime a fé destes homens e mulheres que tinham uma experiência religiosa muito intensa, ok?